Lá, preciso falar sobre IA. Essa semana, a discussão sobre o uso de inteligência artificial no mundo literário ganhou uma espécie de novo capítulo. E aqui eu trago polêmica sobre isso. Bom, há um certo tempo, nós tivemos um avanço muito grande dessas tecnologias de inteligência artificial. E falo especificamente do ChatGPT, que é uma das tecnologias mais usadas em revisões, em trabalhos. Eu, como professor, tenho uma preocupação especial por isso, porque ela ganhou um novo espaço e quase que uma nova dimensão dentro da escola, principalmente entre os alunos que agora possuem a facilidade de fazer qualquer tipo de tarefa com o uso dessa tecnologia, sem ao menos refletir, ler, pensar sobre isso. Mas o que eu queria falar antes de qualquer coisa é sobre o mercado editorial, sobre como é difícil para escritores, e aqui eu me enquadro entre eles, entre esse grupo de escritores que buscam espaço no mercado editorial, e aqui eu falo especificamente do Brasil, em todas as etapas do processo de escrita de um livro. Sobre como é difícil, por exemplo, você descobrir que não é um bom livro que vai, né, garantir a sua presença em determinados espaços, como bienais, feiras literárias ou mesmo eventos de qualquer dimensão, escala do mundo literário. Mas um bom espaço e um bom contato que vai te produzir como um bom escritor. Muitas vezes é isso que acontece, não posso generalizar. Mas hoje, né, o mundo editorial ele é seletivo, é preciso estar nos lugares certos, com as pessoas certas, como eu já escutei diversas vezes, e às vezes por sorte ou por um lapso ou por um esbarro em algum evento é que você consegue ter alguma projeção ou mesmo algum contato com editores dessas grandes editoras de dimensão nacional. Por enquanto tentamos. Nessa discussão é importante falar sobre o papel de escritores hoje que já alcançaram um nome nacional ou internacional e que conseguem trazer a partir do trabalho, seja ele de cursos de escrita, né, de revisões de texto, de leituras críticas, como por exemplo a própria Jari Arraes, para projetar novos nomes e ajudar esses novos nomes a terem acesso a esse processo de escrita de um livro. Desde o início, na construção, na elaboração dos personagens, até o processo de revisão, de leitura crítica, né, como no caso da própria Jari Arraes. E eu digo que é um processo extenuante, um processo delicado, mas também um processo prazeroso para um escritor que está começando. É um processo cansativo, difícil, mas profundamente humano, porque você percebe que a escrita, como desde o início da civilização, ela se constituiu, ela faz parte da socialização do ser humano, ela faz parte da nossa evolução, desde os dedos até o processo de raciocínio, da construção e elaboração de teses, de hipóteses, do planejamento pela sobrevivência e hoje em dia, né, pela denúncia, enfim, que não deixa de ser sobrevivência também. Eu seguro um exemplar do livro que eu estou lendo atualmente, né, A Pediatra, da Andrea Del Fuego, e em muitos momentos eu me peguei pensando como ela pôde construir personagens tão vívidos, personagens tão humanos, como o caso da pediatra e dos personagens, né, que estão ao redor. A forma como a Andrea constitui esses personagens, eu estou na página 60, logo eu quero terminar o livro, são 150 páginas, nós imaginamos a cena do hospital, nós imaginamos a cena dos diálogos, os contatos que ela tem com a empregada doméstica, enfim. Nós imaginamos os pensamentos que essa personagem nos traz. Então, isso tudo é profundamente humano. Por que eu estou falando isso? Porque, claro, é preciso falar sobre qual é o espaço que nós queremos, nós, escritores, leitores também, nós queremos que a IA abarque esse mundo literário. Né? Qual é o espaço que nós queremos e que nós deixaremos que ele ocupe na produção, na edição, na nossa sobrevivência, na nossa criatividade e na nossa imaginação. E eu trouxe alguns trechos, né, de duas entrevistas que ficaram aí, né, bem populares e divulgadas em massa, pelo menos nessa pequena bolha do mundo literário, que é a entrevista do escritor inglês, o Ian McEwan, e a entrevista da vencedora do Nobel de Literatura de 2018, a Olga, permita-me falar o nome dela,
a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2018, a Olga Tokarczuk, e, claro, novamente, o escritor inglês Ian McEwan, que publicou recentemente um novo livro aqui no Brasil, pela Companhia das Letras, O que Podemos Ser. Eu penso que eu falei corretamente os nomes dos dois, caso contrário, né, eu realmente peço aí paciência. O que Podemos Saber, perdão, o nome do livro do Ian McEwan. McEwan. Espero que seja assim. Bom, a ideia é exatamente tratar, né, sobre essas duas entrevistas que de alguma forma tocaram no assunto inteligência artificial. Primeira coisa, não vou demonizar a inteligência artificial. A inteligência artificial é uma produção humana, certo? Como o computador, como o celular, como a câmera, como qualquer outro mecanismo, instrumento de comunicação, ela é uma produção humana. Os limites e os problemas que estão atrelados à inteligência artificial, claro, envolvem recursos naturais, como sabemos, nós estamos em uma era de catástrofe ambiental. Inclusive, é um enredo, né, da sinopse do livro O que Podemos Saber, do Ian McEwan. E nós também temos uma discussão ética, né, sobre direitos autorais e sobre o papel dela, por exemplo, na construção de livros. Por exemplo, recentemente um conto premiado ele foi acusado de ser produzido a partir de inteligência artificial. Então isso seria justo? Isso é injusto? O que isso significa no mundo da literatura? A Olga Tokarczuk, ela é publicada na Todavia Livros, uma grande editora, né, do Brasil. Ela é famosa por alguns dos livros e títulos, né, como Sobre os Ossos dos Mortos e Escrever é Muito Perigoso. No caso de Escrever é Muito Perigoso, uma série de ensaios. E desde a divulgação em massa dos recortes, eu posso até colocar aqui para vocês verem, nós já recebemos o título das manchetes como vencedora do Nobel de Literatura é acusada de usar inteligência artificial em seus textos. Ou vencedora do Nobel de Literatura relata, alega, afirma que faz uso de inteligência artificial para embelezar os seus textos. Todavia, tratou, né, de escrever e publicar alguns posts em forma de carrossel no seu Instagram oficial, falando sobre a importância de se ler a entrevista completa para entender o contexto e realmente, e eu, né, como pessoa que está aqui se responsabilizando por essa discussão, fui atrás dessa entrevista e reli essa entrevista e ao final a conclusão é a mesma, né, mesmo com o título, claro, né, a manchete quase que espalhafatosa, a essência do texto e a conclusão que eu tenho é que o novo livro da Olga, que vai ser publicado em 2027, se não me engano, ele teve aí um favorecimento, ele teve aí pelo menos uma ajuda do mecanismo da inteligência artificial. Quando ela fala que pediu para a inteligência artificial, perguntou para ela, né, que músicas os meus personagens eles podem escutar, como eu posso embelezar um trecho do meu livro. Então ela fez esse uso, né? E o que me deixou mais incomodado foi o trecho que ela justifica isso a partir do momento que ela diz o seguinte, que ela, como escritora, vive, como qualquer outro escritor, sob a dificuldade de um mercado editorial que é difícil arcar com os custos da edição de um livro. E aí eu faço uma pausa. Para poder escrever e publicar meu primeiro livro, que ainda nem tem versão física, e poder publicar ele na Amazon e participar de um prêmio nacional, que foi o prêmio Kindle, foi um grande investimento, né? Por vezes um investimento que eu tive que tirar de algo que eu nem tinha, dos meus recursos, sobre fazer curso, sobre, né, pagar uma leitura crítica, sobre pagar uma edição do livro, uma revisão do livro, para poder finalmente ter uma versão digital desse livro, né? E no caso da Olga, é uma escritora renomada, é uma escritora vendida, é uma escritora que já tem projeção internacional. Uma escritora polonesa que vem do norte global, do mundo, né, europeu, vamos dizer assim, que tem traduções, né, em grandes editoras do mundo inteiro, em diversas línguas, e além do mais tem o peso de carregar um Nobel de Literatura, e ela justifica o uso da inteligência artificial a partir disso. É o primeiro ponto que eu queria colocar, né? É difícil ouvir e ler isso dentro do contexto, né, da dificuldade que é ser um escritor, por exemplo, no Brasil. Que é ser um escritor no Brasil e conseguir um acesso, por exemplo, a Todavia ou a Companhia das Letras, né, que são as duas editoras aqui citadas por esses dois grandes escritores.
Então a sensação é a mesma, a sensação é de que mesmo com o post que a Todavia faz sobre, né, a importância da inteligência artificial, né, de que, claro, ela não fez o livro totalmente com inteligência artificial, mas ela obteve a ajuda desse mecanismo, mas ela fez esse uso e ela faz a justificativa sob uma base que, do meu ponto de vista, não se sustentou. E aí, na busca, né, de novos fundamentos, né, para poder entender melhor essa fala da escritora, a 451, que é uma revista a qual eu tenho um grande preço, que eu assino, que eu acho assim a melhor revista atual para você ler no Brasil sobre o mundo literário, ontem, 27 de maio, lançou um novo texto que fala o seguinte, que fala sobre essa questão, né? Não vou me recordar o título agora, mas eu fiz uma pequena resenha, né, para poder falar aqui. O texto é do Eduardo Mulaert, ele também é escritor, fotógrafo, ele escreveu Sobrevivência da Beleza, pela editora Fotô Editorial, ano passado, 2025, e vamos lá. Claro, com toda a licença da palavra e dentro do que eu considero, né, os limites aí da ética, né, da leitura em um país democrático, ainda democrático. Foi publicado esse texto e o texto já começa cerceando, né, a sua posição, quase como se você vem aqui ler esse texto e você já tem essa opinião de que a escritora, ela, né, tem que ser excluída, não pode ser lida, tem que jogar ela fora, então, por favor, né, se retire. Porque ele diz que se abriu as portas aí do tribunal midiático por conta da declaração, né, da vencedora do Nobel de Literatura sobre o uso de inteligência artificial. Todo mundo passou a demonizar essa escritora, todo mundo passou a demonizar a inteligência artificial e que Olga é uma grande farsa, quando na verdade, calma aí, não é isso, né, que se está tentando falar, né? Discordo completamente, né, do texto em si, acho que foi muito bem escrito, palavras muito bem, né, organizadas e escolhidas, mas nós temos toda a condição e toda a posição e capacidade de ler esse texto e analisar a entrevista da escritora e dizer não concordo, acho complicado, acho extremamente problemático. Claro que nós não podemos tirar o mérito que ela estava no evento sobre tecnologia da informação. E às vezes é preciso organizar uma fala que se adeque e que seja coerente com aquele tema, com aquela proposta do evento, né? Mas, bom, nós não estamos falando sobre a tecnologia em si, nós estamos falando sobre o uso da inteligência artificial para um texto, para embelezar um texto, para publicar um livro, certo? E ao final, né, o final do texto, eu separei um trechinho e vou ler para vocês, é que me pegou. Ele diz assim: deixemos as críticas à terna narradora, para quem não tem a noção de que, conscientemente ou não, todos nos servimos da inteligência artificial, como nos servimos de relógios, câmeras, celulares, cafeteiras e computadores, né? E é totalmente diferente. Engraçado, todas essas tecnologias que ele cita depois da inteligência artificial não tem nada a ver, né, com hoje o papel da inteligência artificial, né? Uma cafeteira, um computador, um celular, uma câmera, né, um relógio, não chegaram nesse nível aí de ultrapassar determinadas barreiras, né, e ultrapassar e atropelar trabalhos e etapas, né, que são extremamente vinculados ao que é analógico, mas também artesanal, paciente, em que o tempo ele é importante, de leitura, de paciência, de calma, de leitura crítica, de leitores beta, para você poder, né, chegar aí na consciência da pessoa. O que me faz chegar no Ian McQueen. Eu tenho a impressão que eu ainda estou falando, né, o nome dele errado. McIan, vou falar assim, McIan, a portuguesar, né? E aí lá na Folha de São Paulo, a entrevista dele é muito interessante, né? O título da entrevista é IA não transa e não sente dor, então não ameaça a literatura. Separaram exatamente esse trecho, né? Quase como, novamente, né, os dois títulos das manchetes dos dois escritores são para tentar prender a atenção, né, para chamar aí as pessoas para refletirem. A entrevista é longa, fala sobre a publicação do livro, enfim. E aí, em algum momento, o entrevistador pergunta: mas todo o poder que temos hoje, com avanços na inteligência artificial e na criação de bombas nucleares, não muda como nos comportamos? E aí ele diz: entendo que a velocidade da mudança tecnológica esteja acelerando. Mesmo assim, a maioria da população ainda se preocupa com criar seus filhos, ter seus relacionamentos, fazer aquilo de que os romances falam há séculos.
Os Estados Unidos estão numa guerra estúpida com o Irã, mas as pessoas estão preocupadas com o preço da gasolina. Nós vamos mudar fundamentalmente? É uma possibilidade, não tenho ideia. Acho que a IA vai ter um impacto colossal em como vivemos e pensamos, mas há fundamentos que permanecerão os mesmos. Essa é a ideia que eu quero passar. A literatura, por exemplo, né, a literatura está dentro dessa discussão, desse campo onde nós precisamos, né, manter e preservar determinados fundamentos. Inclusive, incluindo essa discussão aí da dificuldade do nosso acesso a determinados espaços do mercado editorial, certo? E aqui eu falo para Todavia, para todos, né? Para 451, para os escritores, né? E para o público em geral, os leitores. Mas o foco mesmo, quando ele trata mesmo da IA na entrevista, o entrevistador vai, o senhor usa IA para alguma coisa? Aí ele, não. Adoraria, mas não consigo imaginar para que irei usar, querer usar. Todo mundo ao meu redor usa. Leio sobre isso e tenho muito interesse, mas talvez eu tenha vivido o suficiente para só querer me movimentar dentro da minha própria cabeça. Ó, que legal. E isso antes, né, na entrevista, vai falar sobre algo ali no livro, no o que podemos saber, o que podemos saber, o novo livro dele, né? E que fala que é um mundo distópico no futuro e que as pessoas usam a inteligência artificial quase como se fosse um oráculo. Ele usa, né, aí quase como uma base aí para escrever o livro. E fala sobre um pesquisador que vai investigar, né, entre a década de 90, ele está em 2100 e alguma coisa, e vai investigar um desarranjo aí catastrófico, né, ambiental entre 1990 e 2030, que parecido, né, com o nosso cenário atual. E depois o entrevistador vai. Muitos dos escritores veem a IA como uma ameaça, não só por questões de direitos autorais, mas dizendo que pode reduzir a curiosidade e a inventividade. E ele responde, eu concordo. Até agora, a IA produz prosa muito medíocre. Suas metáforas são bobas e extravagantes. E a limitação é que a IA não vive dentro de um corpo, não sabe de verdade o que é dor, o amor, a alegria, o luto. Um dia desses, quem sabe, vai conseguir nos enganar fingindo que tem. Mas sem um corpo, quanto você consegue entender sobre as pessoas? A IA nunca com ninguém, não conhece os prazeres do amor. É isso que digo para mim mesmo, para alcançar o pânico de pensar que todo romancista vai perder o emprego. Né? Então, gente, essa entrevista, depois que eu vi toda essa polêmica da Olga, foi assim, um colírio para os meus olhos. Né? É exatamente dessa forma que eu reflito e penso sobre o trabalho, o nosso trabalho, né, como escritor, romancista, novelista, enfim, que escreve prosa, poesia. E aí uma amiga, que foi a pessoa que me deu a ideia, né, de produzir esse vídeo, né, sobre inteligência artificial, ela me enviou um trechinho, né, de uma escritora, né, de ficção científica, um outro nome dificílimo, a Juana Maciejawska. Bom, esse é o nome dela. E o post lá no Instagram dizia o seguinte, que ela está falando ali uma entrevista, uma amiga me enviou um post que diz o seguinte, foi minha amiga que enviou, né? Quero que a IA lave minha roupa e os pratos para poder fazer arte e escrever. Não que a IA faça minha arte e escritura para que eu possa lavar a roupa e os pratos. É a essência, né? É a essência da coisa, da própria entrevista do McKeon e sobre como nós podemos lidar, né, com esse avanço aí da inteligência artificial. Não negamos que é um avanço, não negamos que é importante, mas dentro do que nós chegamos até o momento e dentro das condições que muitos escritores buscam e correm atrás aí por uma edição, publicação, para serem lidos, é algo a ser discutido. Imagina só um escritor brasileiro dizendo, enfim, que não, claro, que não é Nobel de literatura, que não ainda não conseguiu, né, chegar nesses espaços, dizendo que usou inteligência artificial para embelezar o seu texto. O que é que vai acontecer com ele? Será que ele vai ser bem recebido? Será que vai, né? Um escritor da periferia, né, de alguma cidade, do interior de Goiás, de Minas Gerais, que está aí participando de uma feira literária e diz isso. Então, questões a serem pensadas. É isso, gente. Obrigado pelo vídeo e curtam, compartilhem, comentem aí as suas opiniões sobre esse tema. Beijo e tchau.